Olá, quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Bom, por aqui o frio já passou, chegou e resolveu ficar. Tô aqui já agasalhada e tô me cuidando também para que logo a gente possa voltar a se encontrar, tá bom? Hoje, Bandeirantes, dia 28 de maio de 2020, quinta-feira, nós vamos fazer uma aula de correção de algumas atividades de geografia e em seguida vamos iniciar uma nova unidade da nossa apostila. Por isso, eu vou pedir para que vocês abram a apostila de geografia nas páginas 25 e 26 para poder acompanhar a correção das atividades que a tia Lu pediu para vocês tentarem fazer na nossa última aula, tudo bem? Bom, vamos começar então a nossa correção. A número 4, a tia Lu já corrigiu a letra A, que se tratava das formações vegetais, que eram o Pantanal e a Floresta Amazônica. Até aí tudo bem. E aí, na letra B, ele perguntava o seguinte: quais são as principais características das formações vegetais que você identificou? Então, a gente ia responder um pouquinho sobre o Pantanal e um pouquinho sobre a Floresta Amazônica. A tia Lu sabe que fica uma resposta bem longa, extensa, e aí o espaço não é tão grande, mas eu tentei resumir o máximo possível. Não precisa estar igual ao da tia Lu, mas sim, se estiver contendo informações que são importantes, tá tudo bem. Não precisa apagar tudo e copiar só para ficar igual, tá? Bom, a tia Lu já elencou algumas aqui então. Como o Pantanal, a gente podia colocar o seguinte, que ele apresenta características de outras formações vegetais. E o clima predominante é o tropical típico. Dando continuidade, a floresta amazônica nós podíamos escrever que ela é composta por uma floresta densa e também por vegetação rasteira. Já o clima é considerado equatorial. Bom, façam a correção, quem errou, dá uma pausa rapidinho e conserta aí, né, esse errinho para a gente seguir adiante. A próxima questão, a letra C, perguntava quais motivos essas formações vegetais vêm sendo alteradas, sofrendo o desgaste. A tia Lu falou bastante disso, né? Que ela vem sendo desgastada pelo ser humano para poder fazer a utilização dessa área para gado, então para lavouras, né? Cultura. Então, o que a gente pode responder essa questão? Nós podemos responder que o Pantanal, né, ele sofre pelo avanço das lavouras. Já a floresta amazônica sofre com as queimadas e o corte de árvores para extração de madeira e atividades agropecuárias. Dei uma resumida boa para poder caber, né, no espaço da nossa apostila. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo para poder fazer com mais calma. Aí tem a letra D, e ele pede para a gente escrever quais as outras vegetações que predominam no nosso país. Aí, né, eu sei que são bastantes, é apenas uma linha, mas vamos colocando aí com jeitinho que a gente consegue pôr tudo. Faltou citar o cerrado, caatinga, vegetação litorânea, mata de araucárias, mata de cocais, campos e mata atlântica. Então, faltava colocar esses como um complemento. A próxima atividade, a número 5, tinha uma ilustração, né, de uma montanha em algumas cores, e elas variam. Quanto mais baixo, uma cor mais clara, mais escura, uma cor... quanto mais alto, perdão, uma cor mais escura. E a letra A pedia para a gente identificar qual ilustração representava o mapa altimétrico. Vou mostrar para ficar mais fácil. Aqui, ó, eu tenho duas montanhas. E aqui embaixo, ó, eu tenho uma foto que eu tenho as duas montanhas e uma que eu tenho apenas uma. Qual delas representa melhor a de cima? Essa aqui, não é, pessoal? Então, o que a gente podia, nessa questão, a gente estaria respondendo? Fazendo o X no primeiro quadradinho. Por quê? Porque ele é o correto, né? Que representa as duas montanhas. E aí, na letra B, ele pergunta qual que é a faixa que indica a maior altitude. E é a marrom. Já, qual faixa representa a menor altitude? É a verde. Já a próxima página, né, trazia pra gente a questão de número 6, que era um caso de duas crianças. Uma estava dizendo que morava num lugar muito frio, em Santa Catarina, e o outro, o Antônio, né, lá no Amazonas, estava falando que lá é muito quente.
E aí, na letra A ela pergunta, qual que é o clima da cidade onde Carla mora? Bom, ela disse que mora em Santa Catarina, então a gente tinha que voltar no mapa para poder ver qual que era o clima daquela região. E se encaixa o clima subtropical. Já na letra B, ela pergunta do Antônio e ele diz que é no Amazonas, então a gente vai no mapa e procura onde que tá também a cidade dele, né, o estado. E aí a gente vai perceber que lá o clima é equatorial. Aí a próxima questão, a letra C, ele pedia para a gente explicar quais as principais características dos dois climas. Também tinha nas páginas que a tia Lô indicou, né, para procurar a resposta. Vou estar pondo aqui. Eu tentei fazer um resumo, tá bom, pessoal? E quem fez menor não tem problema, só não pode ter ocultado muitas informações. Eu coloquei que o clima subtropical caracteriza-se por apresentar chuvas bem distribuídas durante o ano e estações bem marcadas. Já o equatorial apresenta temperatura elevadas o ano todo. Bom, fiz um resuminho, espero que vocês também tenham feito na apostila de vocês. A 7 era uma lenda no caderno, tô ansiosa para ler as produções de vocês, então essa não tem como eu fazer uma correção. Eu quero também que vocês preencham a linha de chegada lá na página 27, para eu poder ver e saber o que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam, para a gente ter continuidade nesse conteúdo e poder tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre algumas atividades econômicas que são desenvolvidas no nosso país. Então, eu vou pedir para que vocês abram nas páginas 28 a 34. Nós vamos falar em todas essas a partir de agora, tá? Na página 28 e 29, a gente tem uma imagem muito bonita de abertura da apostila, né? São alguns maquinários, ó. Eles estão trabalhando, fazendo o quê? Colhendo, né? Algum tipo de plantação. E aí ele tá mostrando pra gente que uma das atividades econômicas que nós vamos estudar é a agricultura. E também vamos ver um pouquinho sobre a pecuária, que são as principais praticadas no nosso país, tá? Bom, a gente já começa com um jogo rápido nessa unidade. Então, vocês vão lá na página 30 para a gente realizar o jogo rápido. Ele se trata de uma interpretação de um mapa. Ela vai trazer para a gente, pessoal, algumas atividades agrícolas que são desenvolvidas no nosso país, tá? Elas são muito importantes para o crescimento econômico, visto que muitas coisas que são plantadas no nosso país são exportadas para os países vizinhos ou até para longe. Então, isso gera lucro e mantém, né, os produtores ativos, o nosso país, né, gera mais lucro. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tá? E tentarem responder o jogo rápido, que é uma análise deste mapa. E aí vocês retomam para corrigir. Dá um pause rapidinho e já vocês dão um play para fazer comigo novamente. Nessa página, pessoal, a gente consegue perceber que não são só produtos alimentícios, mas também produtos que são utilizados para matéria-prima de outros materiais, né? Para ser confeccionados em fábricas, indústrias. E a primeira questão do jogo rápido era a seguinte: para a gente identificar nesse mapa quais eram os principais produtos cultivados no Brasil. Quando ele diz os principais, não quer dizer todos, tá bom? São só aqueles que aparecem com mais intensidade no nosso mapa. A tia Lu elencou alguns, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. O milho, a soja, o arroz e a policultura, associada à pecuária. Policultura é quando eu tenho o cultivo de mais de um tipo de grão associado com a agropecuária, ou seja, com a criação de animais. E eu acredito que esses são os que a gente consegue observar em maior quantidade no mapa. 2. Que produtos agrícolas são cultivados no estado em que você vive, no Paraná? Tia Lu elencou aqui também no caso. A gente tem pouco espaço para responder e a maioria, né, está sendo cultivado no Paraná. Então, como que eu coloquei a resposta? Todos, com exceção do babaçu, do látex, da castanha do Pará, guaraná e etc. Porque aí eu ocuparia um pouco mais de espaço. E esses são os únicos, né, que a gente não observa que são cultivados no nosso estado, ou seja, um estado riquíssimo, que dá para cultivar vários tipos de produtos.
Na próxima página, 31, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a agricultura brasileira. E a nossa apostila explica que ela pode ser feita de duas formas, da forma tradicional ou então da forma moderna. A primeira que ela traz é a tradicional. Na tradicional, geralmente, tudo aquilo que é plantado é para o consumo próprio da família ou de quem mora na região. Eles costumam utilizar animais para ajudar no carregamento das cargas. Não tem uso de máquinas, né, maquinários, são os próprios agricultores que passam um veneno, que fazem a colheita, o plantio. E geralmente eles cultivam mais de uma cultura, ou seja, é chamada de policultura. Porque eles não plantam só o trigo ou só o milho, também tem plantação de hortaliças, de legumes, verduras variadas, que é para o consumo próprio. Já a agricultura moderna é aquela que utiliza vários maquinários e várias técnicas diferentes para poder cultivar melhor e em grande quantidade os materiais, tá bom? E aí, a diferença principal, além da utilização do maquinário agrícola, é que em vez de ser uma policultura, a gente chama de monocultura, porque são cultivados apenas uma variedade em cada época do ano. Porque assim, né, ele tem um gasto concentrado em uma única coisa e quando for comercializar também é um único produto. Para o produtor é muito melhor, muito mais fácil dele gerenciar um produto em uma quantidade de terra bem grande, né, do que vários, que demandam vários tipos de cuidados específicos e diferentes um do outro. A nossa apostila, já na próxima página 32, ela vai trazer novamente o jogo rápido. E agora esse jogo rápido vai se tratar sobre a pecuária. Ela começa a introduzir para a gente que ela é outra atividade econômica muito importante no nosso país, que é a criação de gado, a principal criação de gado. Mas também eles servem para propiciar tanto alimento, né, a carne desses animais, quanto materiais para as indústrias, que é a lã e o couro dos animais que foram abatidos. E o Brasil é um dos maiores produtores, criadores de gado do mundo. E ele traz um dos principais rebanhos também que são cultivados, que são os bovinos, que inclui os bois, as vacas, suínos, os porcos, ovinos são as ovelhas, caprinos, as cabras e equinos, cavalos. E também destaca que o Brasil é o quarto maior produtor de ave do mundo, isso é muita coisa. E aí tem um mapa da distribuição da pecuária, eu vou pedir novamente para que vocês pausem o vídeo e tentem responder o jogo rápido, para em seguida a gente dar continuidade com a correção, tudo bem? Bom, vamos lá então. A número 1 pedia para a gente identificar os principais tipos de gado que são criados no Brasil. Tem muitos, né, pessoal, no nosso mapa. Ele traz todos esses que a gente já citou, mas também os búfalos, que também são criados no nosso país. E ele distribui em algumas cores também, que é no caso a pecuária extensiva e intensiva, que a gente vai ver já já. Eu elenquei os principais, tá bom? Que são cultivados em maior quantidade. Não coloquei todos, porque alguns estão mais concentrados em certas regiões. Então, a tia Lu respondeu que são os bovinos, suínos, os ovinos e as aves. São os que predominam no Brasil. Em seguida, ele pede para nós escrevermos qual predomina no Paraná, que é o estado em que nós moramos. E nós podemos escrever o quê? Que são os bovinos, caprinos, equinos, suínos e aves, que é o que a gente consegue identificar quando a gente analisa o nosso mapa. E aí agora, na próxima página 33, ele vai explicar um pouquinho pra gente como se dá a criação de gado de forma extensiva e intensiva. A tia Lu vai ressaltar aqui para vocês também que o gado ele é muito utilizado, além da comercialização para o consumo e para as indústrias, como uma forma de transporte em todo o país. E é muito importante, tanto no campo, né, quanto nas cidades, para fornecer essa matéria-prima das indústrias. A primeira que a tia Lu vai mostrar, essa é uma foto ilustrativa e na apostila tem outra, por isso que eu sempre peço
para acompanhar a aula com a apostila aberta junto com a tia Lô. A primeira é a maneira extensiva de criar o gado. Geralmente, nesse tipo de criação de gado, os animais estão sempre soltos. E eles se alimentam o quê? De pastagem. Ah, tia Lu, mas para que serve? Bom, eles podem estar abatendo esses animais para vender para as indústrias, mas esse não é o foco, eu diria o foco geral. Eles criam de uma maneira para usar para o transporte também, para que esses animais também sirvam de uma contribuição ali naquela região. Tudo bem? E aí, em seguida, deixa claro isso, tá? Em grandes áreas, pastagens. E em seguida, a gente vai ver a maneira intensiva. Essa imagem tá um pouco diferente da apostila, justamente para vocês entenderem. Que já na maneira intensiva, o gado, ele é preso. Ele tá numa região cercada, ou então num estábulo. E ele não fica gastando calorias, né? Não fica andando muito, ele fica mais parado. E ele recebe uma alimentação diferenciada, no caso, a ração. E ela também tá enriquecida para que esse animal desenvolva mais músculo e menos gordura, para ser uma carne, ter mais carne, né, para o comércio. E aí, nesse caso, ele tá voltado exclusivamente, né, para carne, para ser comercializado de forma industrial. E aí, pessoal, Tia Lô também quer falar aqui na apostila que existem muitas pessoas especializadas somente para lidar com essa parte de agropecuária, que seriam os veterinários, zootécnicos. Também temos os peões, os vaqueiros, ou seja, pessoas que têm uma formação como cuidar da saúde desse animal e outras que estão ali dia a dia monitorando eles para saber certinho como está sendo o dia a dia e a alimentação desses animais, tá bem? A agropecuária brasileira. Ele traz para a gente na apostila que a agropecuária, assim como a agricultura, também pode ser feita de uma forma mais tradicional, né? E também mecanizada, moderna. E ele mostra pra gente duas formas de fazer a aragem da terra. A aragem é quando eles vão preparar para o plantio. E é bem interessante essas fotos da própria apostila. A primeira, tá sendo a aragem pelo maquinário, e a segunda, a gente tem um senhor utilizando o quê? Os animais, para poder arar a terra, deixar a terra fofinha, para poder fazer o plantio logo em seguida. E a gente tem essas duas formas também de estar usando os animais, mas de uma forma que auxilie na agricultura em si, fazendo um preparo do solo para em seguida receber as sementes, né, que vão dar origem às plantações. Bom, virando a página, vou comentar um pouquinho com vocês também. Nesse box, igual ou diferente. Ele fala que se a agricultura das duas imagens da página anterior são iguais ou diferentes. Bom, Tia Lu acabou de explicar que elas são diferentes, porque uma a gente tem uma agricultura mais tradicional e na outra uma agricultura moderna, tá bem? Quais são as principais diferenças entre a moderna e a tradicional? Bom, Tia Lu também já citou. A moderna utiliza mais maquinário, várias técnicas, né? E é a monocultura. Já a tradicional, temos a policultura e também não há muita utilização de maquinários, os animais que fazem a maior parte do serviço, junto com os agricultores, tá? E aí agora ele vai falar um pouquinho pra gente, lá na página 34, sobre o extrativismo. Extrativismo é a técnica de extrair um recurso natural que é encontrado já na natureza, que não fomos nós que colocamos, ele é natural. Essa prática era muito feita pelos indígenas antes da chegada dos portugueses ao nosso país. E quando eles chegaram, o principal recurso que eles extraíram foi o pau-brasil, que foi o que deu o nome também no nosso país, como a gente já estudou. E aí, o extrativismo pode ser dividido em 3 tipos, que é o mineral, o vegetal e o animal.
Na nossa apostila tem a definição clara de tudo isso que eu tô falando, então é essencial que vocês façam a leitura dos textos, além de acompanhar as videoaulas, tudo bem? Vou ilustrar cada um dos tipos de extrativismo antes de passar a tarefa de casa de hoje. Primeiro, mineral. Nessa imagem a gente tem um garimpeiro, um homem que ele está procurando na terra ali minérios. E é isso mesmo que é o extrativismo mineral, que é quando as pessoas procuram no subsolo alguns minerais, como ferro, também pedras preciosas, ouro, diamante, esmeralda. Podem ser diversas, tá bom? E tem os locais que são mais propícios a isso, então não é em qualquer lugar que a gente encontra um garimpeiro. O próximo é o vegetal. Na nossa apostila, a tia Lô pegou uma imagem bem parecida com a da apostila, que é um homem que está fazendo a extração de açaí. Mas aqui do lado eu coloquei um que está extraindo látex, que é utilizado como matéria-prima para a confecção de produtos à base de borracha. E já o açaí, que é uma fruta para o consumo e também matéria-prima para produzir alimentos processados, né? Como a gente come o açaí em creme, que é uma delícia, né? E o que é extrativismo vegetal? Ele consiste na retirada ou na coleta de frutos ou então de matéria-prima da natureza, de alguma árvore, né? Algo que a natureza está oferecendo para gente. No caso, são vegetais ou então a matéria-prima de outros produtos. E o próximo é o animal. O exemplo mais claro é a pesca, que se trata do quê? A caça e a pesca quando a gente extrai um animal do seu ambiente natural, tanto para alimentação quanto para o comércio. E aí a tia Lu colocou a pesca, que é o mesmo exemplo da apostila, que ela pode ser realizada em mares, né, em rios, em lagos, e garante tanto o consumo para subsistência, para as pessoas sobreviverem, quanto para o comércio. Isso movimenta também a economia do nosso país. A partir da aula de hoje, nós vamos fazer uma tarefa no nosso caderno de casa, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês façam um cabeçalho completo e coloquem a data de hoje. Bandeirantes, dia 28 de maio de 2020. Quinta-feira, hein? Estamos chegando no final de semana. Em seguida, o título dessa atividade, que será Geografia. Para responder essas questões, vocês vão consultar as mesmas páginas que foram os assuntos da nossa aula, tudo bem? Tá bem facinho essas questões. É uma fixação de conteúdo. A número 1. No Brasil, a atividade agrícola tem bastante importância. Caracterize as atividades agrícolas. Letra A, vocês vão dizer como se dá a agricultura tradicional e a B, como se dá a agricultura moderna. Ambas estão respondidas lá na página 31. É só vocês fazerem a leitura dos textos da página 31 que vocês vão encontrar a resposta para essa questão. 2. A criação de gado bovino no Brasil é praticada de duas formas, intensiva e extensiva. Diferencie estas práticas, então a gente já sabe que elas não são a mesma. E a resposta para essa questão, ela vai estar na página 33, ó. É só vocês fazerem a leitura deste pequeno texto e vocês já vão conseguir responder essas questões com facilidade, tudo bem? E aí, a número 3, perdão, a tia Lu deixou aqui o número 2, tá? Mas essa é a número 3, vou até colocar um 3 aqui. O extrativismo pode ser classificado em 3 tipos. Defina cada um deles: o mineral, o vegetal e o animal. Essa questão está na última página, pessoal. Ela é bem simples, tá? De ser respondida. Aqui, ó. Nós temos as figuras. E aí, ao lado de cada figura, a gente tem uma definição, ó. A mineral tem uma definição. A animal, a definição está aqui. E a vegetal também está aqui no canto. Bom, eu espero que vocês façam as atividades, tá bom? Coloquem tudo em dia, porque nossas avaliações estão próximas. Uma boa atividade, uma boa tarefa, qualquer coisa, mandem uma mensagenzinha para a tia Lô, tá bom? Estou aqui para ajudá-los. Um grande beijo e até amanhã!